iniciativas por todo o país, mas também um pouco por todo o espaço lusófono, já que foi possível, enfim, através da parceria de várias entidades, evocar a pessoa e, sobretudo, as ideias de Agostinho da Silva em locais como Timor, Goa, Macau, todos os países africanos de expressão portuguesa, em muitos locais do Brasil, e, enfim, um pouco por toda a diáspora portuguesa e lusófona em geral. Dado o impacto que tiveram essas comemorações, e para não acontecer o que em geral acontece, muitas vezes ao ano do centenário ou do bicentenário, enfim, aquele ano de comemorações, seja do nascimento, seja da morte, e uma figura mais preeminente da nossa história, da nossa cultura, o que muitas vezes acontece é que as vontades mobilizam-se para esse ano há uma série de atividades, mas depois no ano seguinte tudo se esquece e as coisas, enfim, essa energia que entretanto se conseguiu agregar num determinado momento, esvoroa-se, esvai-se, deixa-se esmorecer. Nós achamos que, ao contrário, essa dinâmica que então se criou pelo ano de 2006 e por boa parte do ano de 2007, ao contrário, haveria que retomá-lo e, tanto quanto fosse possível, aprofundá-lo. E foi isso que, com este projeto, procurámos fazer. Retomar essa dinâmica que se criou a propósito do centenário do nascimento de Agostinho da Silva e lançar este projeto da revista Nova Águia. E daí, de facto, estes sucessivos números que têm saído. Este, como disse, sobre os 100 anos da Águia, instituição cultural de hoje. A estrutura da revista tem-se mantido de número para número, ou seja, há sempre uma temática central. Essa temática é abordada por múltiplos colaboradores da revista, uns que têm permanecido de número para número, outros novos, há sempre nomes novos de número para número. Saliento que em cada número, uma vez mais acontece neste número, para além de nomes mais consagrados, temos nomes menos conhecidos. Tratam-se aqui de jovens investigadores, jovens poetas, que têm tido na Nova Águia um espaço aberto para lançar, em alguns casos, para publicar os seus primeiros textos. Falo, por exemplo, do António José Borges, que tem o poema que abre a revista e que não está aqui hoje, com muita pena dele e nossa, por razões, enfim, que são de registrar positivamente. Teve um filho ontem e não pode estar cá hoje. Por outro lado, a Nova Águia tem também, até para honrar essa sua vocação lusófona, tem também sempre, em cada número, a colaboração de autores lusófonos, não apenas portugueses. Essa é também uma marca já da revista, e daí que em cada número possamos encontrar, a par de autores portugueses, autores brasileiros, cabo-verdianos, timorenses e, enfim, por aí fora. Neste número em particular, que começa com o texto do António Cândido Franco, que tem o sugestivo título de Nas Origens da Águia, Jaime Cortesão e Cristiano Carvalho. Jaime Cortesão foi outra figura muito importante na história da Águia, da Renascença Portuguesa e depois também na Seara Nova. Aliás, este projeto da revista Águia nasceu com o Jaime Cortesão, uma célebre carta que ele envia ao Pascoais, em que ele fala da ideia de criar uma revista, falando nessa carta do Rolo Proença enquanto figura que poderia dinamizar esse mesmo projeto, pelo seu pragmatismo, pelo seu entusiasmo, e de facto foi isso que veio a suceder. Depois temos, enfim, não vou citar todos, cito apenas alguns, um texto do Fernando Guimarães, conhecido crítico literário, sobre as derivas estéticas na Águia, um texto do José Gama,
sobre a vida portuguesa, que foi um outro órgão da Renascença Portuguesa. Um texto do José Lança Coelho sobre o Essa, o Camilo e o Pessoa, na revista Águia. Um texto da Celeste Natário sobre o Rolo Proença, outra figura já aqui referida, muito importante, não só na Águia, mas depois na Sierra Nova. Um texto do Nuno Souto Maior Ferrão sobre Leonardo Coimbra, na revista Águia e o Panorama Cultural Contemporâneo. Leonardo Coimbra foi uma figura também muito importante na história da Águia e da Renascença Portuguesa. E, enfim, mesmo para além disso, como sabem, parte significativa da tradição filosófica portuguesa até os nossos dias ainda hoje se reclama do magistério de Leonardo Coimbra. E, de facto, se nós olharmos para figuras como, pelo próprio Agostinho da Silva, como José Marinho, como Álvaro Ribeiro, foram todos eles alunos da Faculdade de Letras do Porto nos anos 20 e foram especificamente alunos de Leonardo Coimbra e ao longo de toda a sua vida deram testemunho do quanto esse magistério de Leonardo Coimbra foi importante, foi decisivo para o percurso filosófico de cada um. Temos também um texto de um colaborador espanhol sobre o Unamuno, uma figura muito também relevante, que conheceu muito perto de Teixeira dos Pascoais. E depois temos uma série de textos mais especificamente, sobre a situação cultural de hoje. Nomeadamente o Rui Martins, aqui presente. Enfim, são vários textos, do António Telmo, António Carlos Carvalho, do Afonso Rocha. A série termina com um texto do Miguel Real, que é outra figura que também tem colaborado connosco desde o primeiro número. Depois, enfim, fazendo uma passagem muito breve pelo índice, temos uma evocação de uma conferência sobre a revista Águia que decorreu nos anos 60, no Porto, proferida pelo professor Santana Dionísio, outra figura muito próxima de Leonardo Coimbra. Foi até dado... Já desde quando filoso, não? Foi uma pessoa foi uma pessoa que, de alguma forma, até foi o herdeiro, o discípulo de... já faleceu. Já faleceu. Esta conferência foi dada nos anos 60. Também, é que eu já tinha falecido. Portanto, é uma conferência que ele fez. Exato. É uma notícia. É o Veiga Quintana Dionísio e o Alfredo Carvalho Cheiro. Foi no final dos anos 60 uma conferência sobre a Águia, até para verem quanto a Águia perdurou na nossa memória coletiva. Aliás, depois veio dar também aso a um outro projeto, que foi o da Renascença Portuguesa, uma revista dirigida pelo professor José Augusto Seabra e que teve uma vida ainda longa e muito rica e que também manteve essa memória da revista Águia e da Renascença Portuguesa. Depois temos um texto muito interessante do Eurípides Sardoeira, uma figura também já falecida, que conheceu muito perto do Teixeira dos Pascoais, era amarantino, como Pascoais, ou seja, natural de Amarante. Era uma pessoa, pela sua formação, enfim, pelo seu perfil, muito atenta, em particular, às inovações científicas da sua época, e daí que, inclusivamente, tenha posto a par Pascoais das grandes inovações científicas do seu tempo. Por isso é que o Pascoais tem textos em que denotam conhecimento, por exemplo, da física do Heisenberg. Foi através do Eurípides Sardoeira que ele teve esse conhecimento.